com as graças de Deus. Tchau. Hoje nós vamos começar, dentro do trabalho do poder da felicidade, nós vamos começar a conversar sobre contrariedade, sofrimento que vocês vivem. Para isso, nós pedimos a diversas pessoas, que mandassem, relatassem suas contrariedades, seus sofrimentos, para que nós pudéssemos analisar em cima de realidades, de elementos que são tratados como realidades pelos entes humanos. Algumas pessoas já mandaram relatos que nós vamos responder, vai conversar. Só que, hoje, para começar, eu queria abordar um tema que ninguém falou, ninguém colocou, acho que ninguém sofreu, então, mas que é algo que está latente, que é algo que é recente, que é algo que ainda está acontecendo com o mundo. Vou falar da contrariedade, do sofrimento vivido por alguns a partir do resultado da eleição que aconteceu nesse fim de semana no Brasil. Acho que é um tema importante, porque praticamente dividiu o país. Então, com certeza, o resultado, seja o que aconteceu ou se fosse ao contrário, teria causado contrariedades em algumas pessoas. E como causou a muitas pessoas, acho interessante nós abordar esse tema. Antes de continuar, só que quero deixar uma coisa bem clara. Eu não estou falando a ninguém especificamente, e nem ninguém me pediu para falar especificamente sobre esse tema. Estou falando com todos que se contrariaram, seja em que grau tenha sido essa contrariedade. Estou falando porque, como disse, é uma contrariedade que alcançou muitas pessoas. Então, acho interessante abordar o tema. Então, vamos começar. Muitas pessoas se contrariaram porque um dos candidatos venceu. Aparentemente, a vitória de um candidato seria a origem do sofrimento. Mas, como nós já falamos, a contrariedade está sempre mais abaixo do que a superfície. O motivo pelo qual vocês sofrem é sempre outro do que aquele que aparentemente vocês acham que é. Então vamos tentar abordar alguns aspectos que levaram muitas pessoas a tentar, a sofrer, porque esse candidato foi eleito. Um dos grandes motivos que causou essa contrariedade foi o fato de vocês acusarem o candidato que venceu de ser corrupto.
Isso é uma verdade. Vocês acusam esse candidato de ser corrupto. Mas e daí? A minha pergunta é, quem não é corrupto neste país? Não estou atacando ninguém, não estou acusando ninguém. E muitos vão dizer, eu não sou corrupto. Mas é. Vou tentar falar um pouquinho. Ser corrupto não é roubar dinheiro público. Corrupção é conseguir benefícios que não deveria ter. Ser corrupto é levar vantagem individual indevida. Não importa ser do quê, sobre o quê. Sabe, tantas pessoas que assistem uma televisão que tem que pagar sem pagar. Esse é um corrupto. Quantas pessoas dão um dinheirinho por casa para não pagar a multa? Esse é um corrupto. Corrupto não é só quem tira dinheiro público. Corrupto é todo que leva vantagem indevida. Sabe, para entender a corrupção, nós temos que descer, por exemplo, ao nível de alguém lhe elogiar por algo que você não fez e você não dizer, olha, não fui eu que fiz. Se alguém lhe elogia por algo que você não fez e você se silencia e recebe o elogio, você é um corrupto. Por isso eu disse, quem não é corrupto nesse país, quem não fica satisfeito e feliz quando o dono do estabelecimento ou a moça do caixa dá um toco a mais. Quem não fica satisfeito ou feliz por ganhar alguma coisa que não merecia e não esperava. É esse ponto que vocês precisam fazer, chegar. Por quê? Porque, como o de Paulo ensina, governante é escolhido por Deus de acordo com o povo que ele vai governar. Como é que vocês querem ter um governante que não seja corrupto se vocês são corruptos? Sabe, esses deveriam ser até elogiados, porque roubam muito dinheiro. E você fica feliz em ganhar um cruzeiro a mais no topo. Ou seja, se vende por muito menos. Essa questão que vocês precisam pensar. Ao invés de se contagiarem porque foi eleito um candidato que rouba, você precisa se consertar em você não querer levar vantagem indevida. Porque enquanto você quiser levar vantagem indevida, você vai ter um governante que vai querer levar. Segundo detalhe, essa presidente, como é que se fala? De não estar fazendo o melhor para o país. O que é o melhor para o país? É o que você acha melhor? Acho que não. Acho que o melhor para o país, se nós passa a ver as coisas dentro, a partir da visão espiritual e
espiritualista, o melhor para o país é tudo aquilo que faça aquele país ser um campo de provas para determinados espíritos. Se você vive no mundo espiritual, pense a ter que ter para ser, ou ter que ser para ter, ou seja, apegado às coisas materiais, e encarna para fazer prova nesse sentido, é importantíssimo que você tenha um país onde é difícil ter para ser, ou ser para ter. Porque aí, você com o anseio de ter e não conseguindo ter, pode realizar sua prova. É isso que você não leva em consideração, é a força de Maia agindo, dizendo que existe um país, dizendo que esse país está numa situação econômica ruim. Mas o problema não é a situação econômica do país. O problema é que você ainda quer ter e não consegue ter. Você ainda quer ser e não consegue ser. Ou seja, ao invés de tentar vencer suas provas, fica criticando o governo. Antes de qualquer coisa, quero deixar bem claro que não estou defendendo governo nenhum. Estou falando a partir do ponto de vista de um espírito encarnado. De alguém que sabe que é um espírito e que está aqui para fazer prova. É a partir dessa visão que eu estou vendo. Então, o primeiro motivo para a contrariedade, que são os atributos, que são as qualificações que são dadas à candidata que ganhou, não devem servir para o espiritualista. O espiritualista, aquele que se preocupa com a sua existência espiritual e que luta para se libertar da força de Maia, não se preocupa com o país, não se preocupa com situação econômica, ele se preocupa com o seu mundo interno, com a sua visão. Como ser feliz, que é o resultado positivo de uma encarnação, se vocês ainda sofrem com o mundo. Impossível. É preciso escapar dessa força, olhar dentro de você e ver que o vazio é do jeito que tem que ser, porque é o campo de um determinado, o campo de trabalho de um determinado grupo de espíritos. Se você quer mais para você, faça por onde sair daqui, ao invés de tentar mudar aqui. E não estou falando saída nessa vida. Estou falando em não merecer vir para um campo desse. E esse trabalho, sim, concentra em você libertar-se dos sofrimentos que está vivendo agora. Está certo, você fez campanha para o que perdeu. Está certo, você queria que ele ganhasse. Nada disso importa. Nada disso atrapalha a elevação espiritual. Mas o seu sofrimento contra o governante que Deus indicou para o país, lhe afasta de Deus. É isso que vocês não estão vendo. Esse é o preço que vocês estão pagando pela contrariedade
de não ter sido eleito quem você queria que fosse. Você está se afastando de Deus. Esse é, como eu falei na introdução, o argumento para o espiritualista libertar-se da contrariedade de não ver aquele candidato que ele achava melhor, aquele candidato que ele queria que fosse eleito, acaba não sendo. Ele precisa olhar para dentro e dizer: não existe um eu humano, eu não sou esse humano. A minha existência não tem nada a ver com o que está acontecendo agora. O fator que vai determinar o meu futuro não é o que o presidente vai fazer, mas sim a minha forma de se relacionar com Deus. Essa é a coisa mais importante para o espiritualista. O ego fica. O ego é quando tem valor, tem importância. São acontecimentos momentâneos que valiam. Como a política nesse país vem mudando desde que ele começou. É isso que o espiritualista, que hoje está revoltado, que hoje está contrariado com a eleição de um candidato, precisa fazer de si, precisa pensar até para honrar o espiritualista que ele diz que é. Porque, como nós já conversamos diversas vezes, ser espiritualista é muito mais do que acreditar na existência de algo depois da vida. É viver para esse algo. E aqueles que se contrariam por qualquer motivo humano, acontecimento humano, não vivem para esse algo, vivem para o humano que ele é agora. Sei que, vamos dizer assim, as palavras foram duras. Sim, foram. Mas é, como eu disse, para focar vocês. Eu já falei nesse trabalho, nesse tudo, eu não vou passar nesse orato na ferida de ninguém, eu vou expor o canegão. E o canegão é você acusar uma pessoa de corrupto, enquanto você é corrupto. O canegão é você se dizer espiritualista e se preocupar com a situação econômica do país e não se preocupar com a sua relação com Deus. É aqui que se ganham os outros, não no mundo humano. Para o espiritualista, aquele que sabe que vai continuar vivo depois de morrer, ele sabe que os outros se ganha no mundo interno, se ganha no coração, se ganha no aproximar-se de Deus. E quem se contraria por qualquer coisa humana, afasta-se de Deus. Porque se ele é a causa primária de todas as coisas, ele é o que está lhe acontecendo. E se você quer se afastar do que está lhe acontecendo, está se afastando dele. Esse é o primeiro detalhe. Mas tem mais um detalhe que eu quero falar, ainda a efeito dessa comoção de quase metade do país. Posso fazer a pergunta? Mas se quiserem fazer a pergunta antes. Aliás, não é uma pergunta, é uma dedução. Eu deduzo que a maior dificuldade para mim e para a maioria das pessoas que ouvem é aceitar Deus como causa primária de tudo. A gente só aplica quando nos convém. Eu me incluo nisso. Perfeito. Primeiro detalhe, e a dificuldade é aceitar Deus acima de todas as coisas. Eu concordo. E coloquei esse ensinamento porque estava falando com o espiritualista.
Mas, se você não consegue aceitar, não consegue colocar esse ensinamento em prática, coloque outro, minha filha. A vida é do jeito que ela é. Mas se eu não colocar isso em prática, eu vou achar como eu achava quando eu era espírita, somente, e eu tenho livre-arbítrio agora que eu posso mudar essa situação. Você tem, aí nós vamos estar então já no segundo detalhe. Você tem o livre-arbítrio, acredita que tem o livre-arbítrio, não estou dizendo que você acredite, mas quem acredita, e que poderia mudar a situação. Vamos aplicar isso à questão da comoção. Você acha que tem o livre-arbítrio? Tá certo, você tem. Por causa do seu livre-arbítrio, você escolheu um candidato. Por causa do seu livre-arbítrio, você acha que aquele candidato é o melhor. Tá certo? Ele ganhou? Não. Eu fiz o melhor, fiz o que eu pude. Não consegui ganhar, é sinal de que o livre-arbítrio dos outros foi maior que o meu. Só está se esquecendo uma coisa, não importa se é um a mais, sabe quem decidiu? A maioria. E a partir do momento que a maioria de um grupo decide alguma coisa, a minoria desse grupo não adianta contestar. Não adianta dizer que eles são burros, não adianta dizer que eles não sabem o que fazem. Por quê? Porque a maioria que diz. Eu posso sim dizer, está certo, a maioria do meu país quis, então é essa que vai. Eu vou ficar daqui olhando ele. O que ele faz, vou apontar erros. Tudo isso pode ser feito. Agora, se contrariar é dizer que você sabe mais do que a maioria. Aí já é prepotência. Aquele que pede alguma coisa, pede, fala direito, pede, aquele que pede alguma coisa, tem que entender que se ele participa de um grupo, quem decide é a maioria. E decide cada um pensando no melhor para si. Tem outro exemplo, por exemplo, que atacam muito essa presidenta. Ela dá dinheiro de gasta para os outros sem trabalhar. Está certo, dá. Agora, você não vive fazendo caridade para quem não tem? Você não vive dizendo que é bonito se dá a cesta básica? Agora, quando a presidente dá, ela está errada. É essa incongruência, como eu disse da vez anterior, a mente hipócrita. Você elogia quem dá o pão para quem não tem, mas critica a presidente por dar dinheiro para alguém comprar o pão. Diga o contrário, você devia dizer que ela tem que dar mais, que é muito pouco que ela dá. Então veja, como vai sumindo as razões. E é exatamente nesse sumiço das razões que some a sua contrariedade. Eu não estou falando, Pia, para você, já que o outro ganhou, aplaudir de pé e ficar feliz. Não! Eu estou dizendo para você aceitar a vida como ela é. Aceitar que o melhor para você não é o melhor para os outros. Aceitar que você está revoltado porque a presidente ganhou, Pia. Não é por nada, não. É porque você não vai se levantar dentro daquilo. Todos que estão felizes porque ela ganharam, é porque vão ter uma oportunidade de ganhar alguma coisa. Todos que estão contrariados porque ela ganhou, é porque acham que vão perder alguma coisa. Ou seja, perdam as catuâncoras. Isso é somente
é só ideia, é somente humana trabalhando. E aquele que se diz espiritualista, que acredita na outra vida, sabe o que é humano, sabe o que é mente. Então, veja, mesmo que você não aplique a questão do Deus causa primária, olha quanto argumento eu dei. Para você não é aplaudir ela, não é ficar feliz porque ela foi eleita, mas destruir em você a contrariedade porque ela foi eleita. Dizer, eu não votei, eu não queria que ela ganhasse, está certo, acho que vai ser uma droga para o Brasil, mas ela foi eleita, eu vou ter que assistir isso, vou ter que viver isso. Vou tentar viver isso da melhor maneira possível. Como? Manter a minha paz e a minha tranquilidade. Até porque a revolta de vocês não vai mudar o número da votação. Por isso eu disse, mesmo que você não acredite em Deus causa primária, mesmo que você não acredite em país como campo de provas, mesmo que você não acredite que governante de um país é eleito por Deus, só que com a realidade ela foi eleita. Ponto final. A minha contrariedade não vai fazer ela ser deseleita, se existe essa palavra. As pessoas acham que a contrariedade vai sim fazer. Ela perdeu o cargo, que está circulando isso, tipo, tentar fazer um movimento para tirar a presidência, coisa assim. Tentar fazer um movimento para tirar a presidência. Faça! Quem sabe pode dar. Agora, o movimento não vai ser movido pela sua contrariedade. Vai ser movido por diversos argumentos, não pela sua contrariedade. Então faça o seu movimento sem ficar contrariado porque ela foi eleita. Aceite, ela foi eleita, foi. Eu não quero que ela, não queria que ela tivesse sido eleita. Não queria. Eu posso fazer um movimento para tirar. Posso. Vou fazer um movimento. Ponto. Acabou. Não tem motivo para xingar, não tem motivo para arrancar os cabelos, não tem motivo para sofrer. Esse é que é o grande problema. O ser humano tem diversas ações que ele pode fazer. Ele prefere ficar sentado no canto, chorando para dizer que ele é coitadinho. E prefere aí, não é meio estranho? Hã? E prefere aí, não é meio estranho? Prefere não é meio estranho, porque quem prefere é a mente. O problema é que você aceita quando a mente prefere. Aí você passa a perceber. É a mente que prefere ficar sofrendo. É a mente que prefere a situação do sofrimento. Não é o espírito, não é você. Agora, você pode não ser feliz. Como? Não aceitando a preferência que a mente tem. Sua mente quer sofrer. Sofra. Eu não quero. E como eu não quero, eu não vou aceitar todas essas historinhas que ela mesma está criando. Isso não tira a oportunidade de fazer um movimento, isso não tira a oportunidade de fazer nada. Agora, não lhe faz sofrer. Porque o nosso trabalho não é mudar o mundo, não é fazer o mundo se mudar, é fazer você viver o mundo que você tem para viver em paz e harmonia. Esse é o trabalho do espiritualista. Esse é o processo de aproximação de Deus. Sabe? Então veja, volta a tudo que nós falamos antes. A hipocrisia da mente, a construção de realidade nós já vamos falar. Mas a construção de realidade, de as razões, o sofrer, o não fazer, tudo que nós falamos antes, está presente agora.
E o irmão disse que quando eu falei da questão de fazer a qualidade de que não vai dar muito ouro, vai, porque você não aceita a hipocrisia. Quando você dá a cesta básica, você é santo. Quando a penitente dá o dinheiro, ela é o diabo. As pessoas não ficam dando dinheiro dele. Ele paga os impostos, então... Tá dando o dinheiro dele. E quando você compra o alimento para dar a cesta básica, você não está tirando o seu dinheiro também? Mas eu estou dando. Ele Pode falar? Pode. Eu não dei permissão para ela dar o meu dinheiro. Não é esse o problema. Qual é? Eu estou dando os argumentos que as pessoas vão usar. Qual é o problema? Quando ela dá o dinheiro e quando você gasta o seu dinheiro para dar, qual a diferença? Eu não ganho a fama. E ela vai levar a fama para o lugar, não ele. Então o que lhe faz sofrer não é a perda do dinheiro, não é o gastar o dinheiro, o que lhe faz sofrer é que você foi difamado. O que lhe faz sofrer é que você não ganhou a fama por aquilo. Isso no meu mundo se chama egoísmo. É mesmo. Eu também. Então não vejo motivo para tocar. Assuma você é egoísta. E tem que libertar do egoísmo. Amigo não é só aquele que passa a mão na cabeça. Amigo é aquele que lhe ajuda a evoluir. E eu não posso lhe ajudar a evoluir se mostrar sem as máscaras o que você é. E eu estou fazendo o que Cristo perguntou. Vocês se olham no espelho, mas será que teriam coragem de olhar o seu interior no espelho? Eu estou fazendo vocês olharem o seu interior no espelho. E acho que a hipocrisia fica bem clara com esse exemplo. Ela não pode dar o dinheiro para o pobre, mas você pode comprar a cesta básica e dar para o pobre. Se você fosse honesto consigo mesmo, ao invés de comprar a cesta básica, você diria, vai trabalhar vagabundo, como vocês querem que ela faça. Mas aí você não seria santificado, você não ganharia, não teria vitória. Pelo contrário, seria atacado pelo mundo. Então você está se subordinando ao mundo. O que você está querendo é que os outros elogiem. Está nem aí para a fome dos outros. Se quisesse, estaria achando muito bom dar dinheiro para os que têm fome. Mais alguma pergunta dessa parte? Não. Eu ainda estou falando na contrariedade por ela ter sido eleita. Mais alguma pergunta, filha? Então vamos continuar. E essa parte é a parte da filha. Tem muitos que estão contrariados com a eleição de quem ganhou, com medo do futuro, medo do que vai acontecer nesses anos que ela terá para mandar no país. Ou seja, está com medo do seu destino. Será que nós pode ter medo do destino? Eu acho que não. Por quê? Porque cada um tem o seu destino. Como dito na pergunta 851 do livro do Espírito, o Espírito, ao escolher para si o gênero de forma, cria uma espécie de destino. Ou seja,
o que vai acontecer já está escrito. Sendo assim, o que vai acontecer ao país Brasil já está escrito. Então, para que ter medo? Em que o seu medo vai mudar o que vai acontecer? Nada. Mesmo falando humanamente, o medo de quase metade do país vai mudar alguma atitude que ela possa tomar? Não. Por quê? Porque ela tem uma linha de raciocínio, tem uma linha de ação. E ela vai agir dentro dessa linha. Pouco se importando aqueles que estão com medo ou não. Então esse medo precisa ser vencido. E como se vence esse medo? Vivendo a vida presente a presente, momento a momento, ao invés de querer projetar futuro. Foi o que eu acabei de dizer para a Fia. Se você não acredita em Deus como causa primária, ou seja, não acredita que tudo vai acontecer quando Ele determinar que vai acontecer, e quando Ele determina ninguém pode interferir, a única coisa que você pode fazer é viver o que a vida que se apresenta a você. Nesse momento, você tem alguma coisa se apresentando a você. Viva aquilo, e que esse passado, e que esse futuro, porque você tem uma ideia sobre o passado, não conhece, tem uma ideia, e não sabe o que vai vir no futuro. Só que vocês ficam presos a viver o futuro e não vivem o presente. Tem gente, por exemplo, que está preocupado, porque acabou de ter filho, com o futuro do país para o seu filho. Por causa dessa preocupação, ocupa-se em criticar a presidente, ocupa-se em brigar com os outros, ocupa-se em trabalhar, mas a única coisa que ele não se ocupa é o próprio filho. E esquece do filho para falar mal dos outros, porque está preocupado com o futuro do filho. Mas esse filho tem um presente agora. Tem um momento de agora, que é o momento que você não está dedicando a ele, porque está preocupado com o futuro. Veja, além de ser perda de tempo, porque o futuro a Deus pertence, vocês mesmos falam isso, você está perdendo o presente. Está perdendo o momento de agora. Então, aqueles que estão contagiados com a eleição da presidência, por medo do que acontecerá no futuro, só tem uma saída de você libertar-se dessa contrariedade. Viver o agora. Me desculpa, a presidente está do lado de algum de vocês agora? Acho que não. Mas do seu lado tem um filho, tem uma mulher, tem um pai, tem um chefe, tem um trabalho. Ocupe-se com isso. Que já é muito até para você se ocupar. Esqueça tudo isso. Viva o agora. Viva o que você tem para viver nesse momento. Se ela vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, eu pergunto, por que ainda não fez? Tem muita gente criando futuros
inglês. Ações da presidenta que vão trazer sofrimento para muitas pessoas. Minha pergunta é, por que ela iria fazer isso daqui para frente, se teve 4 anos para fazer, e não tem? Se o grupo político dela teve 12 anos para fazer, e não tem, por que vai fazer agora daqui para frente? Veja que é atualmente criando situações que não são reais para lhe manter peso no sofrimento. Mais nada do que isso. Eu lembro quando me perguntavam sobre a data do Novo Mundo, sobre a data da volta de Cristo, eu dizia assim, se o próprio Cristo não deu, você acha que eu vou ser besta de dizer quando isso vai acontecer? E se eu disser uma data para acontecer e não acontecer, com que cara eu vou ficar? Pois é, eu pergunto a vocês que estão programando o futuro, as ações futuras da presidenta. E se não acontecer o que vocês estão programando, com que cara vocês vão ficar? Quantas vezes você já não prognosticou acontecimentos que não aconteceram? Quanto tempo você perdeu sofrendo por causa desses acontecimentos que você tinha certeza que iam acontecer e não aconteceram? É isso que você precisa pensar para se libertar dessa contrariedade que a sua mente está tirando agora. Você só vai se libertar do medo do futuro quando você vê quantas vezes você sofreu por um futuro que você imaginava que ia acontecer e não aconteceu. Diga, irmão. É isso que você chama de a realidade? É isso que eu chamo de criação de realidade. Não só a realidade presente, que também é criada pela mente, mas a realidade futura. Ou seja, um prognóstico sobre o que vai acontecer, que vem com a força de Maia, que lhe diz, não é um prognóstico, é uma certeza. Vai acontecer isso. Mas ninguém sabe se vai acontecer. Ninguém é dono do seu destino. A sua vida se sucede. Você puxa para um lado, ela puxa para o outro, e você nunca ganha esse cabo de guerra. Você é um exemplo disso. Quando você, depois de passar quase 2 anos desempregado, e imaginar que menos de 1 ano depois estaria de novo desempregado? Jamais. Nunca. E mais, se quando você entrou no emprego, a sua mente dissesse, você vai sair daqui a algum tempo, você não ia acreditar. Ou seja, o futuro que a mente cria não é real. Pode ser, pode não ser. É por isso que eu disse que essa é a parte da FIA. O pode ser, pode não ser, é uma arma que aquele que quer ser feliz precisa usar. Sem ela, sem finir as construções de Maia, que vem com a força de real, de verdade, com a arma do pode ser, pode não ser, o sofrimento é inevitável. Veja bem, analise você, cada vez que você entrou na onda da mente, você acaba se dando mal. É muito raro quando você se dá bem. Essa subordinação às criações mentais
é o passo decisivo para quem quer viver a felicidade. Sem libertar-se de tudo, dizendo pode ser, pode não ser, seja sob prognóstico futuro, seja sob prognóstico para o presente, só vai sofrer. Então aí mais um detalhe que nós precisamos conversar. O futuro a Deus perfeito. Ninguém, nenhum ser humano, nenhum espírito, sabe o futuro. Mas a sua mente diz que você sabe. A sua mente diz que você tem certeza de que você tem razão. Mas será que tem? Agora, se isso serve para aqueles que estão sofrendo com a totalidade, serve também para aqueles que estão pulando de felicidade. Eles estão imaginando que o futuro será brilhante, lindo e maravilhoso. Porque essa presidência foi eleita. Será que vai ser? E se você hoje não disser para a sua mente, pode ser, pode não ser, sabe o que vai acontecer? Se no futuro você não ganhar, você vai sofrer. Mesmo que ela seja a melhor presidência para todos os outros brasileiros, se você não levar vantagem pessoal, individual, você vai criticar. Ninguém critica aquilo que lhe dá vantagem, por isso eu falei na questão da corrupção. Ninguém se acusa por ser corrupto. Pelo contrário, faz festa quando ganha o que não merecia. Agora, se contrariar você em um dos desejos, você sofre. Veja aí, então, alguns aspectos sobre a questão da comoção que muitos estão vivendo por conta da eleição que aconteceu no Brasil. Viver em paz e harmonia com essa situação é dizer, eu não queria que isso acontecesse, mas aconteceu. Então agora eu tenho que viver o que vai acontecer, passo a passo, momento a momento. Como a Pia disse, vamos fazer um movimento para tirar. Faça! Mas a cada momento desse movimento, viva ele. Não viva com a esperança que vai dar certo, que isso é o melhor. Segundo, lembre-se que para um ganhar, outro tem que perder. Então, e que isso sempre muda. Ou seja, alguns ganham agora, perdem depois. Alguns ganham depois, perdem depois. Como disse o Espírito da Verdade, a vida humana é formada por vicissitudes alternantes de situação. Então, se a sua mente está reclamando porque você perdeu agora, sai na próxima eleição. Quem sabe na próxima você consegue as vitórias? Veja, quantos trabalhos você pode fazer para evitar o seu sofrimento de agora. E veja como a sua revolta de agora não pode fazer outra coisa a não ser lhe levar a sofrer. Se esse é um trabalho onde nós conversamos sobre o poder da felicidade, que é íntimo, que é seu, que ninguém pode tomar e que ninguém pode lhe dar, o que precisa ser feito é isso. Combater as criações mentais com argumentos, mesmo que ainda fundamentados em lógica humana,
mas que destrua dos argumentos da mente toda e qualquer contrariedade velada. Esse é o trabalho daquele que retém nas suas mãos o poder e usa o poder da felicidade. Ele está sempre atento às criações mentais, não para saber se aquilo é real ou se aquilo é verdadeiro, mas sempre atento para não pensar aquilo que a mente cria e que vem com timbre de real, de verdadeiro, pela força de paz, causar, inibir a sua ação de viver em paz e harmonia. Se vocês que estão me ouvindo agora quiserem fazer alguma pergunta sobre o tema, fico à vontade. E nós podemos responder em outras oportunidades. Que a paz de Deus esteja com vocês.